trago notícias, trago bastidores, um pouco de bastidores, mas um pouco do que está acontecendo também nessa terceira via, nessa candidatura vai, não vai do Tarcísio, né? Nessa disputa homérica pelos pães de queijo do Azen do Edgar, viu, Ana e Ivan? Posso começar aqui? Como é que tá aí, ó? Agradecer a Márcia Felipe por começar. Novo membro. A Márcia acho que já era, né? Acho que ela deve estar renovando, acho que ela já é. Né? Mudando aí de plano. Obrigado, viu, Márcia? Ô, Plínio, esses 2 vídeos que nós passamos aí do Haddad e do Tarcísio, não parece já uma prévia, assim? Pode ser, hein? Tipo, eu fiquei visualizando, pensando, ó, parece candidatura para governo de São Paulo, já os dois ali, os 2 polos. Governo de São Paulo, será, gente? Será mesmo? O Brasil? O Tarcísio está com medo. O Tarcísio está com muito medo de perder para o Lula. E assim, não é só perder para o Lula, né, gente? O Tarcísio sair na presidente, ele vai ser humilhado em debate. Isso é fato. Porque o Tarcísio é muito fraco na eloquência, no jeito de falar. Ele não tem nenhum tipo de traquejo no debate político, né? Você pode ver que até nesse videozinho que vocês passaram agora há pouco dele, ele treme para falar as coisas, né? Imagina diante do Lula, né? Vocês lembram do Bolsonaro com o Lula, que o Bolsonaro tremia mais que vara verde? Agora imagina o Tarcísio. Mas, olha, é o que eu falo para vocês, o Tarcísio não é dono da vontade dele, viu, gente? Essa é a grande questão. Eu acabei de subir lá uma matéria que eu acho que é interessante. Trouxe até uma figurinha aqui. Deixa eu puxar ela. Uma imagem, que é uma imagem, que essa imagem, para mim, ela mostra onde começou, onde o Tarcísio foi colocado aí como a terceira via, né? Foi lá quando ele privatizou a Sabesp. Daí o que aconteceu? A Globo chamou ele lá na Globo News para falar assim: e aí, você vai encampar o nosso projeto neoliberal? E daí tem esse frame, né, que é uma parte do vídeo aí. Eu não peguei de nenhum lugar fora, não. Eu peguei de uma matéria da Globo, um frame da entrevista que está dizendo lá embaixo aí, ó. Tarcísio, há espaço para avançar em privatização. Lá embaixo, o governo de São Paulo arrecada 14,8 bilhões com venda da companhia Sabesp. O que a Globo não diz é toda a tramóia que teve nessa privatização a toque de caixa e subfaturada pelo governo Tarcísio Gomes de Freitas. Então foi um compromisso que ele assumiu, né? Só que tem uma nuance aí, uma coisa que é interessante, que eu estou abordando lá hoje nesse artigo. Foi uma semana para a Globo e para a Faria Lima de vitórias do Tarcísio. Mas ele vazou, ele falou, confessou para interlocutores que vazaram para a Globo que ele está com medo do Lula. Ele acha que o Lula está com a reeleição na mão, né? E que dificilmente será derrotado. Então tem isso realmente, né? Quando a gente brinca aqui com a questão da nossa aposta dos pães de queijo, existe sim essa dúvida, né? O Tarcísio, ele vai trocar uma reeleição quase certa por uma derrota quase certa à presidência. E tem esse pano de fundo agora, que ele foi... Olha, vou usar uma palavra aqui, né, mais amena, mas ele foi inocente politicamente chamando o Haddad para a briga. Ele tragou o Haddad o Haddad que não tem planos para o governo de São Paulo, mas tragou para esse debate. Gente, então eu quero só mostrar para vocês como é que aconteceu isso. Hoje, dia 10 de outubro, a Bela Megalho ouviu desses interlocutores que o Tarcísio está com medo de enfrentar o Lula. Tá? Só que o que aconteceu? Ontem, depois do Tarcísio fazer toda aquela negociata, disparar o WhatsApp para deputados, falando assim, ó, se vocês não derrubarem essa taxação dos bilionários, das bets,
Eu não vou ser candidato em 2026, porque isso aí vai ser um dos principais discursos, e realmente do Lula para a reeleição. Eu não vou conseguir ganhar. Mas olhem para vocês verem o que o Merval Pereira, que é o porta-voz do Clã Marinho, o Azenha sabe muito bem disso, escreveu logo depois que a PEC, a MP de taxação dos bilionários foi aprovada. Abre aspas aqui, ó. A pesquisa Quest sugere que a direita estará unida contra o petismo, seja qual for o candidato, retirando do ex-presidente a capacidade única de escolher e deixando aos políticos profissionais. Políticos profissionais é centrão, viu, gente? A tarefa de encaminhar a escolha para o candidato mais viável, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Segue o Merval lá para concluir. A derrota do governo, ele está falando da taxação dos bilionários. A derrota do governo ontem na Câmara foi uma vitória dele, do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e do Centrão como um todo. Mostra que unidos podem ter atuação consistente na campanha eleitoral, principalmente agora que Lula recupera a popularidade. Será preciso essa ação conjunta para derrotá-los nas urnas no ano que vem. Lula retoma o lugar de favorito, por ser quem é e por estar no governo. Então, esse foi o Merval logo depois do Tarcísio derrubar a taxação dos bilionários. Mas isso, vou contar um segredinho para vocês aqui. Isso aqui não foi tratado só com a mídia liberal, né? A gente tem um consórcio que é quem? Da terceira via. Centrão, mídia liberal e Faria Lima, certo? Então, como é que foi tramado na Faria Lima? Olha aqui, esse aqui é o principal porta-voz da Faria Lima. Brasil Journal é um site, né, que é o porta-voz da Faria Lima. 7 de outubro, um dia antes da votação. Opinião: a MP 1303 é ruim para todos, principalmente, lógico, para Faria Lima, né? Quem escreveu esse artigo que está lá foi esse Carlos Walls, né? Que é aqui, fundador da Capitalo Investimentos, né? E ele diz aqui que, ó, a MP 1303, contudo, introduz mecanismos que agravam este cenário. Ele fala do Tesouro Nacional, mas faz assim, aquela defesa, aliás, não foi o único artigo no Brasil Journal, pressionando os deputados lobistas do mercado financeiro a derrubarem essa proposta. Daí, ó, mais uma questão só para eu terminar aqui o meu raciocínio. Isso aqui saiu ontem, no mesmo Brasil Journal. Aqui, ó. Deixa eu colocar. Aí. Aqui, ó. Antes perdido, governo encontra uma narrativa. Qual é a narrativa? É justamente da bandeira do Lula. Aqui é um artigo que diz que louva o Sidônio Pereira pela estratégia de comunicação, né? E fala aqui mais para baixo, ó, sobre justamente essa MP 1303 aqui, ó. Quando os esforços do governo migraram para a tentativa de aprovação da MP 1303, a SECOM meteu-lhe a alcunha de taxação BBB, bilionários, bancos e bets, né? Que é justamente a estratégia da comunicação do governo de confrontar o Tarcísio. E daí, gente, o que a gente tem? Isso aqui foi ontem, né? O que a gente teve ontem foi o que o Merval Pereira falou, o início da eleição, né? O Tarcísio sendo colocado aí como o grande defensor dos BBBs, bancos, bilionários e bets. Tanto que ele sentiu
e gravou aquele vídeo tremendo, porque ele treme não só no vídeo, mas treme de medo de enfrentar o Lula em 2026. Mas diante do quadro, né? Pressão da mídia liberal, pressão da Faria Lima, pressão do Centrão Ciro Nogueira, é ele que vai ter que arcar com essas consequências em 2026. Viu, Azenha e Ana? Queria mostrar um vídeo aqui do Paulo Teixeira, deputado, respondendo ao Tarcísio. É verdade, paciência tem limite. Ontem à noite você ajudou a tirar imposto de banqueiros, bilionários e de betes, do tigrinho que tira dinheiro dos pobres. E agora está dizendo que isso é uma desconstrução de imagens. Mas veja aí o que seus parceiros falam do que você fez ontem à noite. Sentiu? Sentiu? São Paulo, gente. Paulo Teixeira de Águas da Prata, viu, gente? Parece que bebeu Coca-Cola estragada. Tá. Aqui a reação do Lindbergh Farias, para você comentar em seguida. Tarcísio, candidato a governador em São Paulo, vai enfrentar o Haddad no ano que vem. E os pães de queijo já estão aqui esquentando aí no forno do Plínio Teodoro. E o governador de São Paulo, gente, Tarcísio de Freitas, parece que bebeu Coca-Cola estragada. Tá todo preocupado, dando explicação, gravou um vídeo acusando o PT. Não, eu não tive nessa mobilização para derrubar a medida provisória, que taxava os amigos dele. Taxava bancos, fintechs, algumas inclusive enroladas com crime organizado. Taxava bets. Governador Tarcísio, não é a primeira vez que o senhor se atrapalha aqui em Brasília. Na semana do julgamento de Bolsonaro, o senhor veio para cá e começou uma articulação para anistiar Bolsonaro e os militares no meio do julgamento do Supremo. É claro que pegou super mal, para não falar que o senhor chegou a ligar para alguns ministros do Supremo defendendo que devolvesse um passaporte a Jair Bolsonaro. Olha que loucura, para Jair Bolsonaro ir conversar com Trump sobre tarifas. É mais uma atrapalhada. Agora, o senhor foi desmentido por todos. Muita gente, muitos líderes partidários falaram para mim do seu papel essa semana. Agora, olha o que falou o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Agora, observem a hipocrisia, a incoerência, o elitismo desse governador da Faria Lima. Quando fala em taxar bancos, bets, fintechs, é aumento de imposto, é inadmissível. Olha o que ele fala sobre isenção do imposto de renda até R$5.000. Né? Quando você, por exemplo, abre mão de uma base de pagantes relevantes, quando você troca, e aí resolve fazer o seguinte: eu vou abrir mão dessa base, que é o que todos os países fazem, e eu vou apostar noutra coisa. Eu vou tributar o capital, eu vou tributar o estoque de capital, ou seja, eu vou destruir poupança e vou impedir o investimento. Né? E aí é o contrato com fracasso. Esse discurso foi feito na medida para que ninguém entendesse, mas eu vou traduzir para você. Quando ele fala que é um erro o governo abrir mão de uma base de pagantes relevantes, ele está falando da isenção do imposto de renda até R$5.000. Essa é a base de pagantes relevantes que o governo está abrindo mão. Para, segundo ele, fazer o quê? Tributar o capital, o estoque de capital dos mais ricos. Aí diz ele, você vai queimar poupança, você vai impedir novos investimentos. Isso é burrice. Quer dizer que ele quer fazer a gente crer que os investimentos vêm desse dinheiro dos banqueiros e dos super ricos, esse dinheiro que está acumulado, que vai ser investido. É o oposto. Vai ser justamente esse dinheiro que vai ser economizado de milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto de renda, que vai aquecer a economia brasileira, que vai gerar demanda. E a partir dessa demanda que tem mais investimentos. Não se engane. Esse é o candidato da Faria Lima. Esse é o candidato dos super ricos, que é contra o povo, que é contra a isenção do imposto de renda. Mas trabalha firme pela anistia do Bolsonaro,
pela PEC da bandidagem, trabalha firme para proteger os seus amiguinhos, donos de bancos, fintechs e bets. É a campanha eleitoral em andamento, Plínio Teodoro. Resumiu, né, Zenha? Olha, na minha impressão, o Tarcísio está roubando do Paulo Guedes o título de tchutchuca dos banqueiros, viu? É isso, é o tchutchuca dos banqueiros, né? Tigrão contra trabalhador, tigrão contra o pessoal. O pessoal que está buscando terras aqui, que ele está pegando e dando tudo para os fazendeiros, e é tchutchuca da Faria Lima. O Tarcísio Gomes de Freitas é o novo tchutchuca dos banqueiros, e por isso, viu, Azenha, que você tem que esquentar o forno, porque ele está jogando com quem decide quem vai ser o candidato. Eu não é, Ana? Olha lá,